Fala pessoal, recentemente publicamos aqui no canal uma análise do Ryzen 9 7900, que é uma CPU M5 e 12 núcleos usando a arquitetura Zen 4, onde seu principal diferencial é a performance per watt, oferecendo desempenho muito próximo ao de um i9 12900K, porém consumindo muito menos energia. Naquela ocasião, testamos ele em estoque com TDP aumentado, com o intuito de ver se os 65 watts originais eram um fator muito limitante no desempenho. Contudo, ainda faltou abordar ali outras formas de extrair o máximo dessa CPU. Quer ver mais? Depois da vinheta. Na review, para testar o TDP acima de 65 watts, é utilizado o PBO com os ajustes de PPT, TDC e EDC configurados para o padrão de 105 watts, 120 watts e 170 watts, onde os demais parâmetros como o Boost Override, o Boost Scalar e o Curve Optimizer foram mantidos no padrão. Com isso, foi possível chegar à conclusão que 105 watts parece ser ali o limite do razoável, né? Com os ganhos de desempenho em relação ao consumo, né? Aumentar mais do que isso ali, você ganha mais 2% de aumentar para 170 watts, só que com sérias implicações na temperatura do processador. Por esse motivo, nesse vídeo iremos adotar o TDP de 105 watts. Outra coisa que iremos mexer aqui é nas opções que foram deixadas no padrão, a começar do Boost Override, que permite subir a frequência máxima de boost da CPU em até mais de 200 MHz. Claro, isso se o algoritmo do Precision Boost determinar que existe margem térmica e elétrica para isso. Então aqui, vamos usar o limite máximo de 200 MHz. No caso do Ryzen 9 7900, isso permitiria a CPU atingir os mesmos 5.6 GHz do seu irmão, o 7900X. Contudo, é necessário destacar que isso pode ser considerado overclock, em alguns casos podem surgir instabilidades, especialmente em modelos com boost original mais agressivo. Além desse artifício, foi utilizado o Curve Optimizer, que permite ao usuário fazer undervolt, no caso offset negativo, ou overvolt, offset positivo, na CPU, por toda a sua curva de frequência, o que em tese liberaria uma margem adicional de tensão e temperatura para a CPU atingir um boost mais alto e por mais tempo, onde esse ajuste pode ser feito para todos os núcleos ou individualmente. Essa é uma ferramenta bastante poderosa para se fazer undervolt, já que o algoritmo do boost se encarrega de adequar o undervolt para cada faixa da curva de frequência, né? E também permite extrair até a última gota de sangue da CPU para uso diário. Contudo, fazer ajustes individuais por núcleo torna-se necessário testar a estabilidade individualmente para cada um dos núcleos. Afinal, existe variação de qualidade entre esses cores dentro do mesmo die. Para manter as coisas aqui um pouco mais simples, nesse artigo optamos por usar o Curve Optimizer com offset global de -15. Outro detalhe é que, como o outro vídeo ali foi um review, a memória foi mantida na frequência máxima suportada pela CPU, de maneira oficial. No caso do Ryzen 7000, estamos falando de 5.200 MT por segundo para 2 pentes single rank. Portanto, essa foi a configuração utilizada junto aos timings GDEC que vocês estão vendo aí na tela. E como bem sabemos, estão muito aquém do ideal, né? Com margem para ir além com overclock. Além disso, o FCLK também foi mantido na configuração padrão por motivos bastante óbvios. Dito isso, é fácil extrair desempenho extra fazendo ajustes finos na frequência e times de memória, além de overclock no FCLK. Visando manter as coisas em um nível seguro e viável para a maior parte dos exemplares de Ryzen 7000, a memória foi configurada em 6.000 MT por segundo, com esses times que vocês estão vendo na tela, que é relativamente fácil de obter com kits usando chips Hynix, MDI ou ADI, VDD-SoC respeitando a limitação de 1.3 V e FCLK em 2100 MHz. O objetivo dos testes é aferir o desempenho do Ryzen 9 7900 em uma série de benchmarks após otimizações dos parâmetros do Precision Boost e overclock de memória, comparando com os resultados obtidos no review. Sobre os softwares benchmarks utilizados, ali rodamos com o Windows 11 atualizado, onde os números são obtidos com o HPAT desligado, com exceção do HWBot X265, que obriga a ativação desse timer, né? E com no mínimo 3 rodadas para cada teste, onde o melhor e o pior resultado foi descartado.
Sobre o desempenho, apenas ampliar o limite de frequência máxima e usar Curve Optimizer, que aí nos gráficos é o Ryzen 9 7900 OT 105 watts, trouxeram tímidos ganhos nessas aplicações, onde o Cinebench R20 Single Thread foi o destaque. Contudo, após fazer esses ajustes aí de frequência do Curve Optimizer e também o overclock, o ajuste fino das memórias e FCLK, as aplicações mais sensíveis ao desempenho do subsistema de memória registraram os maiores ganhos. Por exemplo, o teste de compressão do 7-zip superaram os 37%, quanto nas demais aplicações não chegaram a 10% e em algumas não ganhou nada. Agora chegou a hora dos testes em jogos. Para isso foram utilizados esses títulos que vocês estão vendo aí na tela, né? Nos benchmarks sintéticos, essas otimizações extras não renderam muita coisa, exceto no CPU Score 3D Mark Titan Spy, que é reconhecidamente dependente do subsistema de memória e costuma escalar muito bem. Não foi o caso, onde foi registrado um ganho de mais de 2.000 pontos, só fazendo o ajuste de memória, né? Agora, nos jogos, alguém pode dizer: nossa, mas que joga em 720p em pleno 2022? Que de fato é um questionamento ali válido. Porém, o ponto de se testar jogos com essa resolução baixa é, na verdade, verificar até onde cada CPU consegue empurrar as taxas de quadro em um cenário em que a GPU não é um fator limitante, sendo especialmente relevante para ter-se uma noção se a CPU vai conseguir empurrar uma GPU muito mais poderosa sem limitar muito o seu desempenho, ou se vai conseguir segurar as mínimas no caso de estar usando um monitor com taxa de atualização elevada. Agora, diferente das aplicações, os jogos responderam melhor aos ajustes, apresentando ganhos de desempenho um pouco mais interessantes, o que é de se esperar, já que eles costumam escalar bem com menor latência de acesso à memória, né? Onde a maior vantagem foi no 1% e 0,1%, ou seja, o frame time fica ali mais liso, né? De todo modo, no Cyberpunk, curiosamente, o simples fato de configurar 120 watts na TDP trouxe um ganho equivalente a se fazer o ajuste fino no sistema, que em teoria implica que teríamos o desempenho maior ali usando o ajuste e o TDP de 120 watts ao invés de 105. O que é estranho, eu concordo que esses resultados são estranhos, porém foram consistentes e reproduzíveis. Eu tentei rodar várias vezes além com 120 watts, revisei as configurações, fui atrás de ver log do HWInfo, nenhuma normalidade, então errado o resultado não tá, só é esquisito mesmo. Concluindo então, relativo ao desempenho e aplicações, apenas fazer o acerto fino no PBO mais Curve Optimizer rendeu ganhos ali marginais ao R9 7900. Contudo, ao ir adiante com o overclock mais acerto das memórias, a situação mudou de figura, com alguns testes rendendo até 30% mais, outros tantos até 10% e alguns nada, como o Blender e o Dolphin. No desempenho em jogos, as coisas foram melhores, com o Shadow of Tomb Raider apresentando ganhos mais significativos e o Cyberpunk 2077 em 720p com overclock nas memórias. Novamente, também teve bons ganhos, né? Ajudou bastante nos resultados. Idealmente, seria bom testar com mais jogos, afinal cada um tende a responder de maneira diferente, né? Tipo o CSGO, que escalou pouco com os ajustes. Mas em linhas gerais, é nos jogos que os ganhos com esses ajustes, otimização de memória, boost maior para single thread, costuma dar mais ganho, né? Maior retorno. Dito isso, se você tiver a fim de estar tudo da sua máquina, vai dar uma olhada nesses ajustes, já que as opções estão lá e permitem algum ganho de performance gratuito. Contudo, não esperem milagres, e sim extrair aquele último golinho do PC, né? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!